Vamos lá. Então, o assunto hoje é sobre a Trindade, né? Aqui, tenho certeza que todos já ouviram falar pelo menos alguma coisa sobre a Trindade, né? E a Trindade, para nós estudarmos, tem duas questões que é sempre bom lembrar. Primeiro, é que a gente nunca, com a nossa mente finita, a gente nunca vai compreender completamente. Essa doutrina nunca se encerra de uma maneira que nós entendemos tudo e agora estamos tranquilos. Ao mesmo tempo, negar esse mistério, negar não, desculpa, admitir esse mistério não quer dizer que tá aquela reação que muitos crentes fazem. Ah, então já como é tão difícil de compreender e também não vai ser, não vou compreender completamente, ah, então não vou nem querer saber. Infelizmente é mais ou menos a postura que se existe hoje. Então, a Trindade é o único Deus, sobre a Trindade, é o único Deus verdadeiro é triuno ou trino, três em um. Aqui, meus irmãos, já começa uma questão bem importante. É três em um, e não um em três, como muita gente fala hoje em dia, como se fosse normal. Existindo eternamente em três pessoas. Essas três pessoas existem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quais são os temas principais? Então, só existe um único Deus. Esse Deus existe eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma dessas três pessoas é plenamente Deus. As três pessoas compartilham a mesma natureza divina e, portanto, têm fundamentalmente a mesma essência, glória e poder. As três pessoas são distintas em seus papéis e relações. Quanto a esses papéis distintos, o Pai cria, o Filho salva e o Espírito santifica. No entanto, os três atuam inseparavelmente em todas as obras divinas. Quanto às relações distintas, cada uma das três pessoas tem características eternas singular que a outra não tem. E sobre a revelação progressiva que a Trindade ela foi sendo compreendida com o passar do tempo. Gênesis 1:26 é o verso básico. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e assim por diante. Qual que é o problema? O problema que eu identifico aqui é que não conhecemos muitas vezes o Deus que servimos. Às vezes, para nós, não temos condição de explicar minimamente a Trindade. Por exemplo, às vezes um pai não consegue explicar minimamente a Trindade para um filho e adolescente, não estou nem falando criancinha aqui, mas porque ele também não tem aquela preocupação de querer aprender. E desse problema, é, além desse problema de não querer aprender, não aprendendo, então nós não conhecemos o Deus que servimos e cometemos alguns erros graves. Então, vamos lá. Primeiro, só existe um único Deus. Isso não muda. Deuteronômio 6:4 vai dizer que tem um único Deus. E é a união da Trindade, que forma o nosso Deus, como nós conhecemos. É, A doutrina da Trindade afirma que o único Deus verdadeiro existe eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada uma dessas três pessoas é totalmente Deus. Então, não é que assim, um é 33% Deus, o outro 33% Deus, e o outro 33% Deus, e a união deles dá 100%. Não. Os três são totalmente Deus. O Pai é totalmente Deus, o Filho é totalmente Deus, o Espírito Santo é totalmente Deus. As três pessoas são iguais em natureza, glória e poder. Grava isso. Subordinacionismo é heresia. O que é subordinacionismo? Quando você fala que o pai é maior que o filho e o filho é maior que o espírito. Essa é a dificuldade, às vezes, de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Não, não está errado o termo, mas pode trazer para você uma ideia de que o primeiro é maior que o segundo é maior que o terceiro. Entendeu? Então, esse é o problema. Subordinacionismo, como se o Espírito Santo fosse menor que Jesus Cristo e assim por diante, é um erro crasso, tá? Heresia. As três pessoas são iguais em natureza, glória e poder, sendo todas o mesmo Deus.
Nenhuma das três pessoas depende da outra para a sua divindade. Pelo contrário, cada um é Deus em si mesmo. O Pai é Deus em si, o Filho é Deus em si, e o Espírito Santo é Deus em si mesmo. Contudo, não existe três deuses, mas um Deus em três pessoas. Por quê? Um Deus em três pessoas. Porque essas três pessoas estão unidas, tá? Pela mesma essência. Essa é a realidade. Elas têm a mesma essência dentro delas, então elas estão unidas. Então, por isso que a vontade do Pai é a vontade do Filho, que também é a vontade do Espírito. A doutrina da Trindade é revelada progressivamente nas Escrituras. O Antigo Testamento fornece uma revelação parcial. Quando Deus delibera ali, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, o plural indica mais de uma pessoa. Então, Gênesis 1:26, façamos o homem. Lógico, algumas pessoas queriam questionar, principalmente o judaísmo, dizendo que não. Façamos aqui um plural majestoso, é quando um rei fala de si no plural. Mas aqui não é a ideia, porque a gente já vê o Espírito Santo no verso 2 de Gênesis 1:2, ele já trabalhando. Pelo menos, o plural indica mais de uma pessoa, pelo menos Deus e o Espírito de Deus já são falados em Gênesis 1, já estão incluídos na divindade. No entanto, existe apenas um Deus. Esse Deus existe eternamente nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas são diferentes no que diz respeito aos seus papéis e suas relações. Quantas distinções em papéis a Trindade econômica, o Pai exerce o papel da criação. O que é Trindade econômica, irmão? Eu vou falar o nome chique aqui, só para você, quando você lê, você saber. Trindade econômica é quando, no agir, quando a Trindade age, cada um tem sua função. Entendeu? A trindade ontológica, assim, seria eles lá na eternidade, lá no céu. Então, não tem problema isso. Mas agora, econômica é quando eles vão agir. Então, o pai tem a função da criação, o filho exerce o pai exerce o papel principal na criação, trabalhando em conjunto com o Filho e o Espírito. O Filho exerce o papel principal na salvação, mas trabalha em conjunto, e o Espírito Santo exerce o papel principal na santificação, trabalhando também em conjunto com o Pai e o Filho. Na verdade, as três pessoas distintas em suas diferentes atividades trabalham juntas, inseparavelmente na criação, na salvação e na santificação. No entanto, cada uma dessas obras divinas particulares está a cargo de uma das três pessoas e é de sua responsabilidade específica. No Salmo 45, uma pessoa chama Deus, dirige-se a outra pessoa chamada Deus também. Vamos lá, Salmo 45. O teu trono, diz, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, ungiu-te com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Então é Deus falando com Deus. O filho sendo chamado de Deus. O filho aqui sendo chamado claramente de Deus e exercendo seu governo justo. No Salmo 110, uma pessoa chamada Senhor se dirige a outra pessoa também chamada por Senhor. Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, eu usei esse verso ontem na pregação, né? Isso em Atos 17 vai dizer. Não, não é Atos 17. Romanos 8:34 vai falar desse domínio geral de Jesus, e esse verso é um dos versos chaves para isso. Deus, o Pai, também dirige-se a Deus, Filho, lá em Mateus 22, 43, 44. Então, as três pessoas, meus irmãos, compartilham a mesma natureza e, portanto, têm fundamentalmente a mesma essência, glória e poder. Nenhuma das três pessoas dependem da outra para a sua divindade, sendo cada um Deus em si mesmo. Então, são três pessoas distintas, ó. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai nem o Espírito. O Espírito não é o Filho e nem o Pai, é o Espírito. É a explicação geral que Agostinho de Hipona dava sobre isso.
É importante isso, porque assim, ó, eu não sei como que vocês aprenderam, mas eu aprendi mais ou menos assim. O pastor disse assim quando eu era criança: olha, eu, por exemplo, sou pai de fulano, que nem eu, por exemplo, sou pai do Samuel, marido da Kátia e filho da Nair. Então eu sou o quê? Uma pessoa em três. Então eu cresci entendendo isso, que era um que manifesta em três. Você já deve ter ouvido isso. Alguém aprendeu assim? Só para me falar? Ou até entende até hoje assim, que é um que manifesta em três? O Rogério aprendeu assim? O Alex também. Então eu aprendi desse jeito. Então, esse não é o jeito correto, tá? Isso se chama modalismo. Aprendeu assim também, Evaldo? Isso. Ah, é. O exemplo da melancia é o pior, né? Porque aí parece que assim, a melancia grandona é Deus Pai. O teco dela é Deus Filho. E o suco dela é Deus Espírito. Resumindo, o Espírito Santo, eu já usei isso aí, também sou culpado disso. Há um suco, né? Na minha época, que não ia fazer nem da melancia, eu comprava um tangue, né? Que ainda era pior ainda. Então, esse é um exemplo errado. Isso, o nome disso aí foi declarado heresia, chama-se modalismo, que é um e. É, a gente veio da mesma escola, é verdade, Rogério. Um que manifesta em três. Isso é modalismo, tá? Então é um manifestante, mas é a mesma pessoa. Não. O certo é, são três pessoas distintas, são três pessoas, unidos pela mesma essência. Estão conseguindo captar aqui, irmão? Tem dúvida aqui? É importante que você aprenda isso aqui de vez. Alguém? Três pessoas unidas pela mesma essência. Unidas pela mesma essência. E essas três pessoas são o nosso Deus, unidas pela mesma essência. Não é um que manifesta em três. É três unidos pela mesma essência. Agostinho de Hipona, até lembrei melhor, ele falava assim, né? O filho é o filho, não é o pai nem o espírito. O espírito é o espírito, não é nem o pai nem o filho. E o pai é o pai, não é nem o espírito e nem o filho. Então, é importante que você tenha essa realidade, irmão. Ninguém comentou nada, então acho que vocês estão entendendo. As três pessoas são distintas em seus papéis, tá? É naquilo que eu falei da trindade econômica, na trindade ativa, em como ela age, em como ela exerce seu papel na criação, na salvação, na preservação dos filhos de Deus, como ela age nisso, se chama, na teologia, tá? Se você for ler, isso se chama trindade econômica. Por que eu estou dando o nome? Não, obrigado a saber. Mas se você for ler e alguém falar trindade econômica, você não consegue entender se a Trindade fez algum curso de economia, se ela está economizando. Então, trindade econômica é o agir. Cada um tem uma função. Romanos 8, vezes eu pregando, Romanos 8, não, desculpa, Romanos eu pregando, eu mostrei isso para os irmãos, né? Como Romanos deixa clara a atuação divina. Ó, vou lembrar alguns versos de cabeça, tá? Deus não poupou o seu filho. Então, o plano ali divino. A Bíblia vai dizer que Deus criou os homens, né? O plano dele na criação, mas para salvar ele fez o quê? Ele enviou seu filho. Então, Romanos 8:34 vai dizer por que nós não temos condenação? Porque Cristo Jesus morreu, ou melhor, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Está deixando claro que aqui o agir na salvação foi feita pelo Filho, Deus Filho. E o Espírito Santo ele exerce seu papel principal na santificação, produzindo transformação em nós. As três pessoas estão envolvidas na salvação. O Pai envia, o Filho é o enviado, salva, morre, paga o preço, e o Espírito Santo aplica isso tudo ao nosso coração. O Pai nos elegeu, o Espírito nos santifica e Cristo obedece, nos salvando. Sobre o apóstolo, né? Quando ele vai falar, ele dá uma bênção trinitariana.
trinitária. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês. Então, até a gente fala assim, não existe um versículo falando da Trindade. Aqui tem um, claro. Agora, a palavra Trindade foi uma palavra criada depois, usada pela primeira vez por Tertuliano, para criar a ideia da doutrina. Os três também se engajam na mesma... Não, os três se engajam na missão da igreja. Aonde está isso? 1 Coríntios. A diversidade de dons, mas o mesmo Espírito, a diversidade de serviço, mas o mesmo Senhor, e a diversidade de ações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Está aqui, falando da Trindade, claramente. A Trindade ele é falada aqui nesses versos. Quanto a esses papéis distintos, o Pai criando, o Filho salvando e o Espírito santificando, os três atuam inseparavelmente. Lembra que eles são unidos pela mesma essência. Então não é que um vai fazer um e o outro não sabe o que está acontecendo. Não, eles estão unidos, então eles trabalham junto. Quanto às distinções das relações, cada uma dessas três pessoas tem uma característica eterna, singular. Agora, aqui é a trindade ontológica, ou imanente, é eles lá no céu. Eles têm características não compartilhadas com o outro. Por exemplo, o filho tem um corpo até hoje. Ele é o único que tem isso. Isso é uma característica eterna dele. Outra característica, o pai, é a característica eterna dele ser o pai. O filho não pode ser o pai, nem o espírito pode ser o pai. Já o espírito, a característica dele é ser espírito. Então, a característica da segunda pessoa, que é Jesus Cristo, é a filiação, é ele ser filho. Ele é o filho do pai, gerado eternamente. E a terceira pessoa chama-se de processão. O Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho, embora não seja criado e nem dependa deles para sua divindade. Então é isso. É paternidade, geração e processão. Gerado eternamente a função de Cristo como Filho. Gerado eternamente. Como que é gerado eternamente? Então, nossa mente não alcança, mas isso é um fato. Uma outra verdade? Perguntas até aqui, irmãos? Não? Tá bom. O Antigo Testamento fornece para nós uma... Pode falar. Se eu souber Então, responder. até domingo, eu achava que Jesus em algum momento tinha sido criado e que ele não era eterno igual Deus. Te juro, pastor. Eu buguei na aula de domingo da EBD. Vou melhorar nisso. Eu achava que... Não é que eu achava, assim, eu nunca tinha passado pela minha cabeça essa questão das três pessoas serem eternas. Em algum momento, Deus criou Jesus e criou o Espírito Santo. Qualquer criação de Jesus é nestorianismo, não, é nestorianismo? Até heresia aí. Eu vou fazer que nem o Paulo Júnior. Heresia! Heresia! É isso. Mas eu entendi, a gente tem essa ideia, né? De que Jesus foi criado em algum momento, né? Não, tá? Jesus é eterno, eternamente gerado do Pai. Isso é um fato. Ele é eterno e o Espírito Santo é eterno. Eles não tiveram começo, entende? Sim, agora sim. Mas ainda bem que ninguém me perguntou a respeito disso. Não, Então teria falado errado. não, mas eu também tive muita dificuldade. O Gabriel fez uma pergunta aqui, eu não tinha visto, desculpa. Pode-se afirmar que são três consciências distintas, mas unidas pela mesma deidade? Olha, três consciências distintas, essa é uma expressão nova para mim. Você tem que entender que eles são unidos pela mesma essência. Tá? Confesso que a respeito da Trindade entra em um paradoxo. Todo mundo entra. Acho que era o puritano Thomas Watts que dizia o seguinte, ó. Se você quiser entender completamente com a sua mente caída a Trindade, você vai perder sua sanidade. Se você não crê, você vai perder sua alma. Então, eu não tô aqui numa aula de 1 hora, né? Não vou ser arrogante e dizer, não, vou te explicar tudo aqui, vocês vão sair entendendo aqui. Não, isso é impossível para mim. Mas sim, ó, eles são três pessoas distintas, com as suas características, unidos pela mesma essência. Então, vamos pensar assim, que a mesma... Eu vou tentar dar um exemplo bem fraquinho, tá? Qualquer exemplo com a Trindade é fraco.
imagina que a mesma alma minha, a mesma essência minha dentro de mim, tivesse uma outra pessoa, que ela saiba tudo que eu penso, que ela deseje tudo que eu quero, que ela faça tudo igual a mim. Assim é a Trindade, só que faz isso perfeitamente, né? Outro Darcy ia ser mais alguém fazendo coisa que não devia. Então, não sei se ajudou, Gabriel. Ou complicou mais também, que às vezes algumas explicações mais complicam do que ajuda. Depois você avisa aqui no chat ou com a sua voz se ajudou e eu tento explicar de novo. Beleza? Vamos lá. O plural indica mais de uma pessoa, ok? Pelo menos. Já foi. No entanto, existe apenas um Deus. Deus o Pai, dirigido a Deus o Filho. O Novo Testamento oferece uma revelação mais completa da Trindade. Ali, quando Jesus Cristo está sendo batizado, fica um pouco mais claro, né? Deus no céu, o Filho na terra e o Espírito descendo como pomba. Ali é um exemplo bem claro da Trindade no seu batismo. Está em Mateus 3, 16 e 17. Tá? E é, essa revelação progressiva, ela encontra mais clareza, diríamos assim, no Novo Testamento. No início do ministério de Jesus, Deus Pai o elogia, enquanto Deus Espírito Santo desce sobre o que está sendo batizado. Na conclusão do ministério de Jesus, ele instrui os seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações e batizar como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu nem sabia que existia essa loucura. Sigo crendo, amém, 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 Gabriel. Mas eu encontrei uma pessoa uma vez aqui em Mauá, já faz uns 3, 4 anos isso. Ele era pastor de uma igreja e ele não batizava como está escrito aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só em nome de Jesus, porque é único. Aquele grupo que. Agora já ficou muito mais claro as heresias deles, mas nos anos 80 e anos 90, aquele grupo Voz da Verdade chegou a fazer algum sucesso no meio cristão. Mas, eu não sei se ainda, mas hoje eu nem ouço falar deles. Mas eles eram o que nós chamamos de nicista, né? Eles não criam na Trindade. Tá? Os adventistas, quando foram fundados, também não acreditavam na divindade. Mas esse é só um dos problemas do adventista. Eles têm coisa pior que isso ainda. As 3 pessoas estão envolvidas na salvação desses novos discípulos de maneira diferente. O Pai elegendo, o Espírito santificando e Cristo ali morrendo por isso. Tá? Essa cooperação na atividade divina embasa a doutrina das operações inseparáveis da Trindade. Eles não se separam para agir. Estão unidos, né, por essa essência. Outras passagens mostram semelhança às 3 pessoas divinas agindo em comum. Por exemplo, a missão divina é apresentada como Pai enviando o Filho, para que pessoas que estão alienadas, distantes, caídas, possam se tornar filhos adotivos. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus Pai enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar o que estava debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo. Esses dias eu vi alguém falando que o Espírito de Cristo não é o Espírito Santo. Que clama lá, Pai. Então, as 3 pessoas envolvidas aqui em Gálatas. Até esse é um texto bom para você guardar, tá? Que aqui mostra Gálatas 4, de 4 a 6, bem claramente como a salvação foi planejada. Deus enviou, o Filho se entregou e o Espírito Santo aplica isso ao nosso coração. Teologicamente, a doutrina das operações trinitárias inseparáveis emerge de outras 2 doutrinas. Primeiro, a unidade das 3 pessoas na natureza divina. Única. Indica que Deus único cria, salva e santifica. Segundo, a habitação mútua das 3 pessoas, aí tem o nome no grego, perichorizei, significa que enquanto o Pai trabalha, o Filho e o Espírito que habitam nele trabalham em conjunto com ele. Terceiro, por compartilharem da mesma essência, a natureza divina, as 3 pessoas têm a mesma vontade, o mesmo conhecimento e o mesmo poder. Como expressou Agostinho,
O Pai, o Filho e o Espírito Santo, por serem indivisíveis, operam de maneira indivisível. O desenvolvimento dessa doutrina ocorreu nos primeiros séculos depois de Cristo, nos primeiros séculos depois de Cristo, quando a igreja desenvolveu e expressou uma consciência trinitária. Então não era assim, ó, não, a igreja começou e estava tudo bem claro. Não, irmão, você tem que saber que a igreja, ela foi, os apóstolos sabiam, mas a igreja se espalhou para longe e aquilo foi sendo absorvido, conhecendo, compreendendo, e isso foi se criando, foi se fixando melhor na igreja primitiva. Como a gente ensinei em outras matérias, quando surgiu heresias, e essa é a única utilidade da heresia, é que a igreja ela se reunia então para fechar uma doutrina para se livrar da heresia. Até hoje é assim, tá? A importância, não digo que isso é a importância, mas a única coisa que presta os hereges é que eles falam heresia e os crentes geralmente têm que se reunir para decidir o que creem de verdade. Entendeu? Então, para separar, que eu falo assim, os liberais não são cristãos. Por quê? Em algum momento nós temos, eu particularmente visto na teologia, olhar que certas doutrinas os liberais não acreditam, então eu tenho que estudar essa doutrina, ter uma conclusão clara dela, para eu poder tomar uma decisão. Mas qual que é o problema hoje? Eu não sei se você concorda comigo. Se alguém falar que não crê na Trindade, na maioria das igrejas hoje, alguém vai dizer o seguinte: mas tudo bem, isso aí não é importante, o que interessa é o amor. Não, é muito sério. Esse pastor que eu falei que não batizava só em nome de Jesus, porque ele não cria na Trindade, o pastor auxiliar dele cria na Trindade, mas dizia que cria. Então, mas não, isso aqui aí não é importante a doutrina. Então, olha o perigo disso aí. Teologicamente, a doutrina das operações, já falei isso, né? Desculpa. O desenvolvimento dessa doutrina ocorreu nesses primeiros séculos. Por exemplo, a oração era trinitária, dirigida ao Pai, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo. Assim também a adoração da igreja era dirigida a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Tertuliano, que viveu no ano 160 a 240, um pai da igreja muito renomado, foi o primeiro, já tinha dito isso, né, a usar o termo trindade para se referir a essa essência, essa unidade dos três. Na luta contra a heresia, que negava a divindade do Filho e do Espírito Santo, a igreja convocou concílios. Um dos frutos dos concílios, das assembleias gerais, foi a formulação de um credo. Então você fica falando que credo não é importante? É sim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Tá aí a trindade. Nós devíamos ter. Eu lembro que o irmão chegou na igreja e nós estávamos ensinando para as crianças o credo apostólico. Então, o irmão tomou um susto, achando que ele tinha virado católico, né? E a ideia de credo no Brasil é catolicismo, mas não é. Não sabemos, por exemplo, por não saber o credo, a gente não sabe especificar a trindade. Alguém vai dizer, o católico repete, mas não sabe explicar. Ok, mas ele ainda pelo menos sabe ali repetindo o que ele está falando. E muitos dos evangélicos que nem isso sabem. Não sabem. Então, por exemplo, eu já vi gente chegando em mim e falar, olha, não entendi. Trindade é um manifestando em três. Explica tudo errado, mas no tom de que entendeu. Mano, na igreja que eu vou, tem um cara que fala que Jesus não é Deus. Esse cara é alguma coisa na igreja? Tipo assim, pastor dela, por exemplo. E tem líder concordando com ele. Mano, se ele não acredita que Jesus é Deus, o que, que ele faz aí? Ele é membro da igreja, esse infeliz? Sim, meu pai amado. Horrível, né, meu? Horrível. Se o cara não crê em Jesus Cristo, como é que ele é membro de uma igreja evangélica? Fala pra mim. Hã? Mas eu já vi isso aí também. Bom, a situação nossa é precária. Precária, porque assim, a gente não liga, mas essa pessoa crê na Trindade. Aí depois o caba desse se torna alguma coisa na igreja ainda. Então, o credo é crer em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Assim a igreja confessou sua fé no Deus Trino.
Sua doutrina se tornou uma substância, a natureza divina compartilhada igualmente, e 3 pessoas diferentes uma da outra, unidas pela mesma essência. Como afirmou Gregório de Nazianzo, sou iluminado pelo esplendor dos 3. Assim que eu os distingo, sou levado de volta a um. Um concílio da igreja, reunido em 589, inseriu a palavra do credo de Nicéia, que havia formado que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, que chama-se clausa filioque. Filioque. Perguntas até aqui, irmãos? Ô, Juan, pelo amor de Deus, Juan, fala com alguém aí para arrancar esse cara da igreja. Pelo amor de Deus, Juan. O cara acredita que Jesus é Deus, velho. Não é você esse cara, não, né? Ah, tem um cara aqui na igreja aí. Quem é o cara? É o Juan mesmo. Sai fora. Perguntas, irmão? Pra gente poder entrar nos erros e evitar? Ninguém. Hoje eu tô achando que vocês não entenderam muito, hein? Ficou muito difícil, irmãos? Não é que é difícil. Dá para entender bastante coisa. Pelo menos para mim, eu entendi Não, me muito dá um exemplo. mais. Vou fazer o que eu fiz uma vez dando aula de Elisângela. Então, resume aí numa frase o que você entendeu. Vamos ver se você entendeu, Juan. Eu entendi assim, que 3 distintos se tornam um. E todos têm a mesma natureza. Então, Todos como é que são ele se Deus. torna um? Como eles se tornam um? Se ligando, né? Porque Eles ligam. se ligar um para o outro, se ligando na sua, Unidos pela sua natureza, pela pela sua mesma divindade. essência. Isso. E eles compartilham da mesma coisa. E não tem como você dizer que esses 3 não são um, e nem dizer que esse um não são os 3. Mas evita um, são os 3, tá? Os Certo. 3 são um. Esse é o caminho. Na teoria é fácil, mas na prática é difícil. Isso é verdade. A Micaela colocou aqui. Mas ao menos nós cremos na Trindade, acredito que isso basta. Então, eu concordo. Basta, mas se você tem uma noção, claro, se você acha que é um que manifesta em 3, você não está crendo na Trindade. Você está, de maneira equivocada, por exemplo, sendo nicista. Não estou falando você, tá, Micaela? Mas tô falando que tem gente que fala, não, tudo bem, eu acredito na Trindade, é um que manifesta em 3. Não, mas você não acredita na Trindade, porque esse é um conceito completamente errôneo. Então é 3. Então, ó, é só pensar, se você decorar a questão lá do versículo de Gálatas 4, ó, Deus Pai enviou o Filho, Deus Filho se entregou e o Espírito Santo aplicou tudo isso no seu coração. No agir da salvação é perceptível essa diferença da Trindade. Então, Juan, você entendeu mesmo, tá? Tá no caminho Tá certo. ouvindo? Pode falar, Micaela, desculpa. Eu acho que a questão maior é porque a gente ouve muito assim: Deus enviou o Filho, Deus enviou o Espírito Santo. A gente não ouve, o Espírito Santo enviou Deus. Então, Deus está muito forte na nossa crença de que Ele é o principal. Então, você está certa, porque assim, ó, na Trindade econômica, no agir, Deus enviou o Filho, Deus enviou o Espírito, ok. Porque isso é a ação deles, né, no momento de ação. E agora, por quê? Qual que é a dificuldade? Porque se fala muito pouco, Micaele, que o Espírito Santo está nos santificando. Com todo respeito a todo mundo aqui, eu já errei nisso, né? O Espírito Santo, já falei isso aqui na igreja, a gente acaba desrespeitando, porque a gente trata Deus Pai e Deus Filho de uma maneira e o Espírito, sem querer, sem perceber, de outra. Por exemplo, coisas assim, eu vou liberar o Espírito, eu não vou soltar o Espírito agora. O Espírito vai te pegar. Ou o que for, esse tipo de linguagem, você falaria isso sobre Jesus Cristo? Ninguém falaria isso sobre Jesus Cristo. Não, eu vou segurar Jesus Cristo aqui e daqui a pouco eu vou soltar ele. Entende? Então, esse tipo de linguagem é desrespeitosa com o Espírito Santo. Ele é Deus. Quem é você para segurar o Espírito, para soltar, para fazer não sei o quê? Então, fica complicado. Evaldo, fala, por favor. Ô, professor, se você recebe uma pessoa na sua igreja
que ela é batizada em nome de Jesus apenas, você rebatiza ela? Se for o caso do cara que eu falei, Não, independente. Chega, não, ela foi batizada só em nome de Jesus. E por querer assim, não, a gente crê num só, não, esse batismo nem vale. Ah, tá. Em E nome se do ela, Pai. e se ela crê na Trindade, porém, onde ela veio, ela foi batizada em nome de Jesus apenas? Então, aí eu vou ver assim. Não é válido? Então, aí o que eu vou tentar conferir? Eu vou tentar conferir se só. Porque assim, se só na hora de batizar o cara falou em nome de Jesus, mas ele não é contra a Trindade, só foi uma expressão, ok. Agora, se ele fala, não, tem que dizer somente no nome de Jesus, e não pai e filho, pai e espírito, aí não, aí eu não aceito, não. Tá certo. Se a igreja tem isso como regra, não, porque ela não é evangélica, né? Até, irmão, essa é uma questão, você tá na sua mente aí, não eu mandando em você. Você tem que fechar bem, você tem que entender o seguinte, ó, quem não crê na Trindade não é cristão. Isso tem que ficar claro. Tudo bem. Ah, pastor, mas a pessoa não tem esse conhecimento, como você está falando. Ok, 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 tudo bem, a gente ensina, a gente ajuda, mas não crê na Trindade não é cristão. Erros a evitar. A afirmação de que Deus é uma única pessoa e não três em um. O unitarismo rejeita a divindade do Filho e do Espírito. Então vamos pensar aqui. Alguém consegue lembrar algum local aí que segue esse unitarismo? Alguma seita aí? Alguém lembra? Não? O Testemunho de Jeová, por exemplo. Eles não acreditam. E isso, TJ, eles não acreditam. Eles não acreditam. Parte dos adventistas. O cara que o cara que eu falei ali que ele não crê em Jesus, ele veio do TJ. Ele não veio, né? Ele tá lá ainda, né? Ele não veio, não. Ele só de domingo que ele vai na sua igreja, né? Ele é TJ. Mas ele é muito novo na fé, Juan? Mano, né, não. Ele já veio de outras igrejas batistas que por exemplo, o meu patrão é amigo dele. E aí, certa vez de manhã, o meu patrão veio perguntar para mim: "Ô, você crê que Jesus é Deus?" Eu falei: "Lógico que eu creio, Jesus é Deus." E aí ele falou assim: "Mas a Bíblia não vai falar que Jesus é Deus diretamente." Eu falei assim: depende. Você tem que ler alguns versículos, por exemplo, Colossenses vai falar que ele é a imagem do Deus invisível. Como não falar que ele é Deus? E aí ele ficou pensando. Então, assim, esse meu patrão, ele é um líder que vai nas ideias do TJ. Então, o seu patrão também tá atrapalhando o negócio, viu? Então, é difícil. É difícil isso aí, né? O cara falou, ó, por isso que você vê a preocupação. Ah, o líder falando, não, a Bíblia não fala que Jesus é Deus. Lógico que a Bíblia não fala que Jesus é Deus. O próprio Jesus diz, ó, eu sou. Aí quiseram matar ele. Como ele não é Deus? O apóstolo Paulo não fala que ele é Deus. Pelo amor de Deus, né? Estamos escutando bem, irmãos? Todo mundo quieto. Alô? Ok. Será que tá ruim? Ah, tá aí sim. Tá bom. O Rafael colocou aqui, ó. Ele veio, não, ele ainda está lá, é verdade. E pelo jeito vai voltar. Ou vai converter todo mundo, vai ser a primeira igreja batista dos Testemunhos de Jeová de Castilho. Essa ia ser engraçada, mas trágico. Segundo, heresia também é afirmar que há três deuses. O triteísmo rejeita a doutrina bíblica da unidade em Deus. Então são três deuses que fazem umas reuniões assim para decidir as coisas. Esse então é o nosso Deus. Terceiro, a negação das diferenças entre as pessoas. Isso é o modalismo.
Pai, Filho e Espírito Santo são diferentes nomes da mesma pessoa no modalismo. Nós não cremos nisso. Mas o modalismo é Pai, Filho, é um em três. Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma pessoa, mas se manifesta de nomes diferentes. Entende? Isso está errado. Não, não. No batismo de Jesus fica provado que isso aqui não é verdade. O Pai fala, o Cristo está ali e o Espírito desce. Quarto, a negação da divindade do Filho. O arianismo não explica as passagens que afirmam que Jesus é Deus. E há muitas passagens que afirmam, até já falamos, né, na aula sobre Jesus Cristo, da divindade de Jesus Cristo. Outro erro é evitar a negação da divindade do Espírito, chamada pneumatomacianismo. Que nome chique, né? Essa posição não consegue explicar as passagens que dizem que o Espírito é Deus. Isso aqui, irmão, lógico que você não é assim, eu não sou assim, mas às vezes na prática nós agimos um pouco assim. Entende? Não respeitamos o Espírito Santo, falamos. Eu mesmo, como já falei, já fiz isso, já me arrependi, entende? Mas às vezes nós usamos termos e maneiras de falar do Espírito Santo que não nos é autorizado para falar. Pode falar, Juan. Então, em relação sobre como tratar o Espírito Santo, né? A galera aqui no culto fica falando vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Só que assim, ao meu ver, o Espírito Santo não está dentro de nós. Então, eu não vou falar do seu pessoal aí, né? Por exemplo, aqui na igreja tinha uma música que até há muito tempo atrás eu gostava, mas depois deixei de gostar. Mas não era, acho que essa música era a mesma pegada, tipo, vem, enche esse lugar, vem Espírito Santo enche esse lugar. Então, assim, ó, eu não falei no culto, chamei os irmãos do louvor e falei, irmãos, ó, o Espírito Santo, primeiro, ele não enche lugares. Com todo respeito, a gente demora para aprender isso é paganismo. Paganismo é Deus que enche locais, consagra locais. Agora, nós, assim, o Espírito Santo habita dentro de nós. Romanos 8:26 diz que ele intercede de dentro de nós. Então, assim, não vou dizer que isso é uma heresia, mas não é o melhor caminho, entendeu? O melhor caminho não é ficar chamando o Espírito Santo. Isso lembra até outras religiões e não o cristianismo geral mesmo. Entendi. E em questão de adoração, Tem que adorar os três. Pô. Ó, toda música que fala. Você já viu canções que fala Santo, Santo, Santo três vezes? já Isso aí é uma forma correta de fazer. Isso é adorar a Trindade. Por que se fala sempre santos em três? Porque santo seja o Pai, santo seja o Filho, santo seja o Espírito. E digo mais, entendi. as nossas canções deviam, nelas mesmo, cantar para a Trindade e podia cantar uma música que falasse de Deus Pai, uma música que falasse de Jesus Cristo, uma música que falasse do Espírito Santo. Isso tem que acontecer. Não sei se eu já falei aqui, mas dando aula sobre isso em outro lugar, eu já falei. Se um dia você tiver contato com a teologia oriental, dela ser menor que a ocidental, por exemplo, os russos, acho que os romenos, apesar de eles não serem oriental, tá na Europa, mas eles tiveram muita influência russa. Acho que são eles. As músicas deles, normalmente, elas falam sobre, na música ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Imagina uma música, um hino que nós cantamos. Eles vão falar a mesma coisa de Deus Pai, a próxima estrofe vai falar de Deus Espírito e a próxima estrofe de Deus. Vai falar do Pai, do Filho e do Espírito. Entendeu? Isso é uma coisa comum para o russo. Eu estava numa conferência da Fiel e tinha um russo lá pregando. Até ele falou sobre isso, que às vezes ele não via isso ainda na nossa cultura. Ele não vê isso na nossa cultura, irmão, porque eu concordo com o teólogo. Ele escreveu um livro sobre a Trindade, uma pancada assim. Mas eu li o livro todo, esqueci o nome do autor agora, está lá embaixo o livro, senão eu mostrava aqui. Ele fala, né, que o modalismo entrou muito no Ocidente, depois de uma certa. Esse modalismo que é um que manifesta em três. E aí por isso que não se canta como outras partes do mundo cantam. Então, sim, Juan, se você que mexe com música está aqui, você precisa ajudar a igreja a abrir os olhos para isso e cantar sobre a Trindade. Entendi. Perguntas, irmãos? Comentários? Estou aberto. Ninguém? Vamos seguindo. Algumas afirmações. Alguém falou aqui. Pastor,
como explicar de maneira clara, se nos perguntarem sobre Colossenses 1:15? Jesus ser o primeiro da criação pode gerar dúvidas se perguntarem para nós. Vamos lá ver. Vamos abrir o texto e vamos ler, que é mais fácil. Colossenses 1:15. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do poder da treva e nos transportou para o reino de luz, em que temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Jesus não veio em carne? Então, ele veio em carne e ressuscitou. Então, ele é o primogênito da criação. Então, nós aqui, ele é o primogênito que ele veio em carne. Então, houve um dia que Jesus encarnou. Então, essa parte da encarnação aconteceu um dia. Ele sempre foi eterno, mas essa aconteceu um dia. E é disso que está falando aqui. Não sei se ficou claro, Roberto. Você precisa de um feedback aí, porque às vezes eu explico na minha cabeça se está claro, mas às vezes não sei se deu para entender. O que ele escreve. Pastor, eu fiquei com dúvida. Não Então, entendi direito. o que. Ó, então, assim, Jesus Cristo encarnou um dia, certo, Elisângela? Sim. Ele é o primogênito da criação. Houve um dia na história que ele encarnou, ele ganhou corpo, certo? Aí ele morreu e ressuscitou. Então, quem é o primeiro homem a entrar no céu? Jesus. Então, ele é o primeiro encarnado, criação, corpo encarnado, que entrou no céu. Ele é o primogênito. Agora eu entendi. Ele não foi criado. Ele é o primogênito da criação. Então, ele tem o corpo da criação, que ele encarnou um dia, e ele, por isso, ele adentrou no céu com esse corpo. Ali não está dizendo que ele foi criado um dia, mas que ele é o primeiro com o corpo a entrar no céu. Agora, lógico, né? Se você pegar só a questão do corpo, teve um dia que ele veio existir, certo? Certo. A parte do encarnado, que ele nasceu, mas se você lembrar que ele era eterno, ele só encarnou aquele dia. Ele já era eterno. Não é o meu caso e nem o seu, que um dia nós nascemos e tudo veio à tona. Ele já existia antes. Então, aí, o que tem que fazer, Roberto? Tem que pegar outros textos que mostram que Jesus já existia antes. Quando ele fala lá, antes de Abraão ser, eu já existia. O que vão dizer para ele? Oh, você não tem 30 anos e está dizendo que viu Abraão? Então aí fica claro que ele já existia antes. Deu para entender? Eu entendi. Eu acho que essa ideia, pelo menos que eu tinha, pela questão assim, é Deus no Velho Testamento, Jesus na ressurreição e o Espírito Santo quando se manifesta em Atos, que eles apareceram nesse momento. Muito obrigado por falar isso, Elisângela, porque você está certo. Aonde vem o conceito errado? O Velho Testamento é sobre Deus Pai. Os evangelhos é Deus Filho e a partir de Atos é Deus Espírito Santo. Mais ou menos isso que eu aprendi, eu acho que é isso que você quis dizer. Sim. Certo? Então, se nós não olharmos que Jesus está lá em Gênesis 3,15, né? Até, vale que você já me ouviu falar isso até cansar. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui já está falando de Jesus. Né? A promessa, sim, talvez fale, tá falando que ele vai vir, mas a promessa já está aqui. Então já existiu um plano total aqui. Então, é nessa ideia. Ô, pastor Darcio, Fala, Juan. já que foi citado Colossenses, como entender, por exemplo, pois nele foram criadas todas as coisas. Ele foram criar todas as coisas. É para ele que Deus fez todas as coisas. Certo. Para honrar ele. Exato. Beleza. Entendeu? Entendi. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra. As visíveis e invisíveis, trono, soberania, quer principal, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio dele e para ele também. E aí, até o Roberto, dá para usar aqui, ó, como ele foi criado no verso 17. Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste nele. É isso. Acho que deu mas ótima, tá vendo? Uma pergunta como a do Roberto já abre um leque de coisa para a gente entender. Isso é muito bom. Obrigado, Roberto, pela excelente pergunta. Afirmações teológicas.
existe um único Deus verdadeiro. Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Qual que é o único Senhor para nós? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, unidos pela mesma essência. Esse é o nosso Deus. Segundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são plenamente Deus. Por isso que deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até, né, quem fala aí que Jesus não é Deus, como é que não é Deus e batiza no nome dele, né? Terceiro, o Pai cria, o Filho salva e o Espírito santifica e aplica ao coração. Santificar é aplicar ao coração. Embora atuem inseparavelmente. Aonde está isso? 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Fala dos três aqui em 1 Pedro 1:2. Terceiro, quarto, as três pessoas da Trindade colaboram inseparavelmente na missão da igreja. Isso está lá em 1 Coríntios 12. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor Jesus é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, o Pai, que opera tudo em todos. Aqui está claramente. Como fazer disso doutrina para a vida agora? Primeiro, precisa alterar nossa adoração. Eu não sei como, vocês músicos precisam ajudar aí, né? Como nós podemos criar canções que exalte ao Espírito Santo, que não se resuma só em ele tocar, gente. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não nos toca, irmão, mas as canções, elas se resumem a isso. Entende? Se resume a isso. Então, fazer canções de adoração ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito. E às vezes, se conseguir, a mesma canção. A igreja do pastor Jonas Madureira, eles pegam hinos, assim, de homens que fizeram assim. Eu esqueci o nome de um que o Lloyd Jones gosta muito. Esqueci. Eles pegam esses hinos, traduzem e cantam, porque eles já faziam isso lá há 300 anos atrás. Então, nós devemos cantar canções que refletem essa realidade. Então, irmão, se começarmos a crer e acreditar cada vez mais na Trindade e não achar isso uma doutrina secundária, nós vamos estudar e isso vai nos levar a produzir canções. Entendeu? Acho que o meu filho Samuel tá aí online. Ô, Samuel, pega o livro da Trindade para mim, lá na estante. Ele é amarelo, tá no segundo, assim, bem grosso, da Trindade. Que eu vou mostrar aqui para os irmãos. Segundo, proclamação do Evangelho. A singularidade da Trindade distingue o cristianismo de todas as outras religiões, motivando os cristãos a proclamar o Evangelho do Deus triuno ou trino com convicção e clareza. Irmão, essa ideia da Trindade só existe no cristianismo. Não tem em nada mais. Né? Que Deus, Ele mesmo, vem à Terra salvar os seus. Não, é sempre uma outra pessoa. Essa ideia de que o próprio Deus vem aqui se unir com a natureza, encarnar, viver com as pessoas inferiores a Ele, só existe no cristianismo. Comunhão e unidade. A perfeita comunhão, aí doutrina para a vida, né? A perfeita comunhão e unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo serve para apontar para nós como modelo para a comunhão entre os crentes. A Trindade não é sozinha, né? Não são assim. Então nós também não devemos querer viver afastado. Eu só vou na igreja e vou embora para casa. Não quero conversa com ninguém. Então isso é errado. Provérbios 18:1 diz que quem vive assim está se rebelando contra o Senhor. Então, devemos buscar unidade e amor mútuo na igreja, refletindo a unidade. Por isso que João vai dizer, se nós somos um, o mundo verá que somos o Senhor, porque Ele é um. João 17:21, para que todos sejam um, como tu, Pai, és em mim, e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E viver em amor, a eterna relação de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos chama a viver em amor, tanto com Deus quanto com as pessoas. Esse amor
deve ser refletida em nossas atitudes e ações diárias. Sustento da criação, reconhecer o papel da Trindade na criação, nos encoraja a valorizar e cuidar do mundo que Deus criou. Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos para criar e sustentar o universo. E, principalmente, ter os olhos bem abertos contra falsas doutrinas, tipo um amigo do Juan, hein, espalhando na igreja que Jesus Cristo não é Deus. E um líder ficando na dúvida. A compreensão correta da Trindade nos ajuda a evitar heresias e noções equivocadas sobre Deus. Como a ideia de que ele estava, eu já vi isso, né? Deus estava solitário e carente, por isso que ele nos criou. A Trindade é uma comunhão perfeita e amável eternamente. Entendeu? E aqui. Esse é o livro que eu falei, tá, irmãos? Tá dando para ver aí? É um livrinho grande. É do Robert Lehman. Eu li esse livro nas minhas férias. Então, todas as férias eu pego um livro dessa lapa aqui para ler. E aqui ele vai explicar desde do Antigo Testamento, Novo Testamento, as cartas, a ideia da doutrina. Depois ele vai ir lá no ano 100, quando você começou a definir isso lá em Tertuliano, e ele vai vir por toda a história, tá? A controvérsia ariana, depois Atanásio vence os arianos, falando da Trindade, depois Agostinho, aí Agostinho já vai além, né? Ele constrói livros, ele produz com muita riqueza, muita coisa sobre a Trindade, e João Calvino, Calbart, os puritanos, aqui não tem fim. São 640 páginas, mais ou menos, só disso. Agora, há livros menores e muito bons. Depois, se alguém tiver interesse, me manda uma mensagem que eu te dou umas dicas. Tem o Monergismo 2, muito bom, sobre a Trindade, e é importante. Lógico, se você quiser, o irmão lê. Tá bom? Perguntas, irmão? Comentários? Alguém? Um por vez, por favor. Não? Hoje eu acho que foi mais difícil, né? Pastor, para mim, assim, ficou mais claro. Ainda mais, principalmente em relação ao modalismo. Eu não tinha entendido bem até agora. Que bom. Você ajudou, fico feliz demais. Escutar assim mais de uma vez, acaba... Na terceira vez você grava. Não, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Não achando assim. Eu também, né? Não, sempre que li o Bavinck hoje aqui e tal, ele tem uma mente muito melhor, né? É assim. Mas, ó, é sempre lembrando, não é 1 e 3. Marca isso, escreve isso no celular, sei lá. São 3 pessoas distintas, unidas pela mesma essência. Decore isso, revisite isso, fale sobre isso, comente sobre isso e dúvida, tô aqui para responder. Mais alguém, meus irmãos? Eu que agradeço, Roberto, pelas suas perguntas, por sempre participar. Você está agradecendo pela aula. Fico feliz que a aula ajudou a esclarecer. Tá? Espero que quem nunca tinha ouvido falar possa ter ajudado. Pode falar, Micaela. Por favor, fica à vontade. Não, só queria dividir, né? Que eu acho assim, é difícil ter que desconstruir algumas ideias, mas que é importante, né? Porque é melhor a gente aprender o certo do que continuar vivendo por ignorância mesmo, né? Por não buscar conhecimento. Desconstruir é sempre difícil, né? Eu passei por uma fase assim de a Trindade mesmo, eu tomei um choque. Ela foi até antes de outras doutrinas. Mas é isso, né? Mas ter esse interesse, querer entender, é bom, né? Para depois você poder até, com amor e carinho, ensinar os irmãos. E aí, como a Elisângela falou, né? É um assunto que a igreja nunca fala demasiado. Nós temos que falar, porque as pessoas vão entender aos poucos. Depois dessa aula, eu vou sair debatendo com o TJ. Mais do que isso, irmão. Prega para ele, se ele não parar, põe ele para fora da igreja. Tá bom? Esses camaradas na igreja falando que Jesus não é Deus. Meu pai amado. Então tá bom, irmãos. Vou ficando por aqui. Deixa eu só encerrar a gravação.